No dia 27/9, Rui, saiu uma informação no site oficial do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, né, anunciando que a financiadora de estudos e projetos, eu publiquei isso no dia 28, mas a matéria é do dia 29, anunciando que a financiadora de estudos e projetos, FINEP, irá investir 8,6 milhões, 86 milhões para projetos de pesquisa de instituições militares nos setores de defesa, segurança e aeroespacial. Né? O engraçado, viu, Rui, é que as instituições, né, que estavam lá, né, na FINEP, né, conversando com o presidente da FINEP, foram o próprio ITA, né, o Instituto Militar de Engenharia, o IME, o Centro Tecnológico do Exército, o CETEX, o Instituto de Pesquisa da Marinha do Brasil, o IPQM, e o Centro de Análise de Sistemas Navais. Nesse caso, ficou fora, né, dessa história aí, o IAV e o sucateado IAE. E o engraçado disso é que o ITA faz parte do DCTA, tanto quanto o IAV e o IAE. Verdade, Duda. E veja só, esses dois institutos, teoricamente, sempre tiveram muito mais protagonismo na área espacial do que o ITA. Exatamente. Ele sempre teve uma vocação aeronáutica. De uns anos para cá, evidentemente... Após a criação do SEI, né? Isso, o ITA atualizou o seu currículo, transformou o curso em engenharia aeroespacial, certo? Mas ainda assim tem um DNA muito grande de aeronáutica. E cabia ao IEAV e ao IAE essa vertente espacial. E no momento em que eles estão fora dessas conversas, é mais um sinal, Duda, de que o IEAV e o IAE estão subindo no telhado, você não acha, não? Rui. Bom, primeiramente vamos analisar o valor, né? É muito baixo, né? 86 milhões, para você dividir por todos esses institutos de pesquisa, né? E para todas essas áreas, porque aí isso, exatamente. Exército e Força Aérea, e dentro da temática mais pertinente aí, porque hoje em dia não se pode falar em Marinha, Exército e Aeronáutica, tudo sem falar em tecnologias espaciais. Aí eu não estou, mas eu estou dizendo, normalmente essa vertente espacial fica a cargo da Força Aérea e que tem, né, vamos dizer assim, essa divisão interna entre aeronáutica e defesa e espacial. Então, boa noite, Carlinha. Então, assim, é muita boca para pouco prato, sabe, Duda? É verdade, é exatamente isso, Rui, exatamente isso. E olha que a matéria cita, né, um dos projetos de pesquisa, claro, mas a matéria cita, né, entre os projetos de pesquisa, a missão selenita, né, ela vai ser beneficiada. Agora, só a selenita, né, 30 milhões, 35 milhões? Nessa faixa. Isso aí. Nessa faixa, né? Então, é muito pouco dinheiro, gente. É muito pouco dinheiro para esse instituto de pesquisa. E isso sem o lançamento. Sem o lançamento. Agora, gente, eu quero deixar claro aqui que eu não sou contra os institutos de pesquisas governamentais, não. Tem amigos nossos que acham que eles deveriam ser encerrados, né? Eu acho que o problema não são os centros de pesquisa, são as pessoas que comandam esse centro de pesquisa, entendeu? Se fosse assim, né,
vou dar aqui um exemplo, né? O laboratório da Força Aérea Americana, o famoso laboratório da Força Aérea Americana, né, não funcionaria, não seria tão exitoso como é. Entendeu? Então a questão não é o instituto, e sim as pessoas que fazem esse instituto, né, que deveriam conduzir as atividades desse instituto. E é isso que aconteceu com o IAE. O IAE está praticamente sucateado. O IAV ainda eu vejo uma possibilidade. O IAV funcionou muito bem sob a gestão do coronel Lester, né? Do coronel Lester. Funcionou muito bem, mas muito bem mesmo. Tanto que o trabalho que o Lester fez, é claro, aliado ao que foi feito anteriormente, né? Mas foi o Lester que realmente preparou todo o teste do primeiro teste do programa. Ele saiu antes do lançamento, mas ele deixou tudo encaminhado, inclusive os recursos. Tá, gente? Então, é uma questão de gestão, o professor mesmo diz, gestão, seriedade e comprometimento. Né? Esse tripé aí que fazia parte do dia a dia do coronel Lester, né? Que, aliás, aproveitamos aqui e mandamos um abraço. Um grande abraço, coronel. Um grande abraço. E, Duda, e aí a gente volta nessa discussão, eu quero pegar um gancho, que foi algo que a gente discutiu aqui outro dia, que é quais são os problemas de gestão desses institutos? Falta de gente preparado, de gestores preparados? Não. O que falta é continuidade. O que falta é continuidade. Ah, mas a Força Aérea e as Forças Armadas, elas têm aquela questão de ter rotatividade. Hoje o ministro é um brigadeiro, o comandante é um brigadeiro, daqui a pouco é outro, mas a instituição ela convive com isso daí. Hoje o comandante de um grande comando de área, ele é um, amanhã é outro. Mas vejam, gente, isso em termos operacionais, no combate, o comandante do batalhão morreu, o subcomandante assume. É natural. Mas no caso de pesquisa e ciência, não é o natural. Não é o natural. O cientista, a pesquisa, o instituto de pesquisa, ele precisa estar protegido dessa grande rotatividade. E qual é a nossa visão e nossa sugestão para isso? É que a Força Aérea precisa se reestruturar. Ela tem que deixar de ser Força Aérea Brasileira, precisa ter um projeto de emenda constitucional, porque as Forças Armadas foram criadas na Constituição. A Constituição é quem diz quem são as Forças Armadas brasileiras e que elas são instituições indissolúveis, permanentes, certo? E que são regidas por regulamentos próprios. Essa é a base da existência e da criação das Forças Armadas. Certo? São órgãos de Estado, não são órgãos de governo, são permanentes. Então, para modificar, precisa mexer, mas tem que mexer. A Força Aérea tem que deixar de ser Força Aérea e ser Força Aeroespacial Brasileira. E a Força Aérea precisa criar uma arma. O Exército tem lá infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações, são as 5 armas. E os serviços? Aí tem diversos serviços, tem intendência e quadros, material bélico, etc. e tal. A Força Aérea precisa transformar o segmento espacial ou numa arma ou num serviço especializado, certo? Para seguir carreira e desenvolver e manter operacionalmente sistemas espaciais. Enquanto a Força Aérea não fizer isso, eu não digo que, como nos Estados Unidos, que criou uma força espacial, certo?
Eu não digo que tenha que se fazer isso. Nós não temos condições de manter uma força espacial, uma outra força. Não caberia na nossa realidade. Mas a Força Aérea precisa passar esse dilema e encarar o futuro agora. E não é só no nome, é na estrutura. Para quê? Para que você tenha nesses institutos pessoas gabaritadas, como o próprio Coronel Lester é um exemplo dela, desse tipo de pessoa, de gestor, mas que fiquem vinculados a isso. Certo? Na Força Aérea, lógico, hoje, na sua origem, ela sempre se baseou tendo como principal elemento os oficiais aviadores. Certo? Mas hoje em dia, Duda, no mundo moderno, talvez os oficiais aviadores não sejam mais aviadores realmente. Hoje, com os veículos não tripulados, talvez a guerra do futuro, o piloto não esteja dentro da aeronave, esteja pilotando remotamente. Isso. Ou você vai ter um único piloto com os seus alas, que serão drones com inteligência artificial, que vão executar o combate ou até mesmo se sacrificar para que o humano não seja sacrificado no combate. Essa é a tendência. Então, a Força Aérea precisa se repensar. E nesse se repensar, onde o oficial aviador, numa guerra no futuro, talvez não seja mais aquele oficial aviador romântico que veio da Segunda Guerra Mundial, o AIS de combate, o piloto que suporta não sei quantos Gs, talvez as habilidades e competências tenham que ser outras. Então, Duda, e isso com todo respeito à Força Aérea, onde nós temos pessoas, amigos, pessoas... Isso, não estou dizendo que a gente está certo nem nada, mas, assim, se o Brasil quer crescer na área de pesquisa espacial e manter isso, o Brasil tem que mudar essa mentalidade, tem que mudar a estrutura. E os oficiais, como o principal é ser aviador, piloto, as outras áreas só dão suporte a isso. Mas hoje em dia, não dá para ser piloto sem você ter um suporte de um satélite de comunicações, um satélite de sensoriamento remoto, que dê suporte para que o piloto lá no terreno tenha informações com segurança, tenha um data link seguro. São várias coisas hoje que a guerra moderna, que a defesa, tem desafios absurdos. Eu diria, inclusive, que com a era do satélite, né, de certa forma, nos próximos 10 anos, os próprios aviões vão ser obsoletos. Porque com a tecnologia do satélite, né, aliada à área de defesa, você pode colocar um satélite lá no espaço com um laser, o avião nem sai do chão. Duda. Ele vaporiza o cara, entendeu? É uma questão, assim... Eu entendo, mas, assim, eu acho que antes disso, Duda, vai ter uma outra etapa e que a Força Aérea precisa entender. Hoje, Duda, por exemplo, antigamente, aviões de patrulha. Hoje, esqueça a patrulha. A patrulha humana, avião tripulado com patrulha, que passa 19 horas voando, ininterrupto, tripulação que fica dormindo e se revezando, patrulha marítima. Isso mudou, Duda. Hoje, a patrulha é feita por satélite, constelações de satélites que estão monitorando o tempo todo. Patrulhas marítimas, por exemplo, nós temos aqui em Salvador um grupo de uma esquadrilha de aviação de patrulha, né, com bandeirantes, que ficavam monitorando a costa brasileira, navios, barcos pesqueiros, etc. Não dá para tomar... Há um custo altíssimo, né, Rui? Há um custo altíssimo. Um custo altíssimo em termos operacionais, um custo altíssimo em termos de custo da vida dos tripulantes, que você está ali sobre condições operacionais extremas. Isso tudo pode ser feito com satélite. Satélite detectou algo, o que é que você vai mandar lá? Vai mandar um drone
que vai poder operar ininterruptamente por 70 horas, 90 horas voando, certo? E vai lá de perto identificar melhor, acompanhar, escoltar aquele alvo. Se precisar de um caça de combate, aí você manda um avião de combate, né, com um humano que vai tomar uma decisão olhando o cenário. Mas você não precisa ficar com patrulhas longuíssimas, porque você com essa cobertura, com constelações de satélites e com drones, esquadrilhas de drones, você consegue patrulhar muito mais área, fazer uma cobertura muito mais eficiente, certo? Com menos custos em termos de qualidade de vida, de recursos humanos, etc., e também orçamentários, porque um drone custa muito menos do que mandar um avião com um piloto, copiloto e pelo menos mais um operador de rádio, ou especialista em salvamento, ou o que seja, durante voos de não sei quantas horas, sendo que você vai fazer o quê? Você só vai mandar essa equipe para lá no momento que você identificar que é realmente necessário mandar, e não ficar lá vagando. Isso vale para tudo. Patrulhamento da fronteira, Duda, que os nossos tucanos, né, as quadrilhas de tucano fazem para a questão do tráfico. Você vai ter lá satélites e drones que você vai estar lá patrulhando. Um drone que tem a mesma velocidade desses aviões pequenos que fazem o tráfico de drogas, certo? Conseguem ter as mesmas velocidades. Aliás, a gente precisa também, né, na questão do drone, me parece que as Forças Armadas estão adotando os drones, né? Sim, Duda, mas muito lentamente. Sim, muito lentamente, isso é verdade, mas pelo menos estão. Existe uma resistência, Duda, muito grande, porque justamente por aquela visão romântica. Eu não estou dizendo que o fator humano, o ser humano, não é mais importante, não é isso. Só que o ser humano é um recurso precioso que só deve ser empregado no momento crucial e não ficar sendo empregado com visão operacional, pensamento antiquado, certo? Aquela visão romântica do aviador da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, ou ainda da Guerra Fria, né? Desses combates aéreos, dogfight. Hoje o combate, Duda, é um combate além do alcance visual. Lógico, em alguns momentos vai ser corpo a corpo, vai acontecer. Mas não prioritariamente como era antes, e não na forma como era antes. Sim. E a Força Aérea precisa pensar nisso, precisa se modernizar. Como a Marinha há anos vem tentando implantar uma segunda esquadra aqui no norte. A princípio seria ali ou em São Luís, na Bahia ali, eu me esqueci o nome, é São Miguel, né? O nome da Bahia ali de São... Não sei o nome. Eu não estou lembrando, mas sim, lá, ou em Valdecães, lá no Pará, onde tem lá um estaleiro, etc., da Marinha. Muito bem, seria a segunda esquadra para defender o norte do país, que hoje não tem. Veja bem, gente, não estou dizendo que o Brasil não precise de mais meios navais. Só que essa visão é uma visão antiquada. Se eu fosse hoje investir na Marinha, eu investiria em satélites para patrulhar o nosso Amazônia Azul, constelações de satélites, e investiria em drones para patrulhar. Você só vai mandar uma fragata com 80 homens, 40, 50 homens lá dentro para demorar não sei quantas horas até chegar ao alvo, porque é muito mais lento do que um drone, se realmente você precisar mandar uma fragata lá para abordar um navio suspeito, um navio pesqueiro suspeito, um navio que esteja com o transponder dele desligado, né? Coisas assim. Mas você vai usar o quê? Satélite e drone para fazer a varredura o melhor possível dessa grande Amazônia Azul, cuja área é maior do que o território brasileiro continental. Exatamente. Certo? Então, gente, são essas visões
E essa modernidade precisa ser discutida agora. Para quê? Para que os institutos de pesquisa ligados à área espacial e que surgiram ligados à área espacial, principalmente o IAE, eles possam continuar tendo essa vocação e tendo especialistas, uma carreira dentro da linha de pesquisa e operações na área espacial. Então, precisa ter um serviço, um quadro, uma arma de atividades e operações espaciais, certo? Não especiais, mas espaciais. E, infelizmente, a gente não vê discussões desse nível, certo? E que eu entendo que as Forças Armadas são baseadas na hierarquia, na disciplina e na tradição, mas também precisa se adequar ao cenário de modernidade e de disrupção que hoje a sociedade vive, certo? E que a humanidade vive. É só olhar para os institutos de pesquisa das Forças Armadas Americanas, gente. Poxa. Né? A inovação que a gente já discutiu eles fazem, né? Constantemente.